Vamos mergulhar hoje numa história antiga, mas com lições que, olha, são super atuais. É sobre conflito, orgulho e principalmente sobre o poder da sabedoria. Um verdadeiro drama que acontece lá no deserto, envolvendo um futuro rei, um homem muito rico e insensato, e uma mulher incrivelmente sábia que acaba bem no meio disso tudo. Bem no centro dessa história, a gente tem duas figuras que são o oposto uma da outra. De um lado, Nabal. A própria fonte descreve ele como duro e maligno, e o nome dele, aliás, significa tolo insensato. Já do outro lado, a gente tem a esposa dele, Abigail, que é descrita como uma mulher de bom entendimento e formosa. É justamente essa diferença de caráter que vai dar o tom de todo o conflito que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O cenário é o deserto. Davi, que ainda não era rei, mas já era um líder bem conhecido e respeitado, está com seus homens por ali. E é nesse momento que o caminho dele cruza com o de Nabal, um sujeito com uma riqueza imensa, bem no momento que era perfeito para a generosidade, mas péssimo para a arrogância. Para a gente entender direitinho o que estava acontecendo, é importante saber que os homens do Davi, enquanto estavam no deserto, meio que serviram como uma proteção extra para os pastores e para os rebanhos do Nabal. Eles garantiram que nada se perdesse, que ninguém atacasse. E pensando na fortuna do Nabal, essa proteção era algo muito valioso. E aí chega a época da tosquia das ovelhas. Pensa nisso como uma grande festa de colheita, sabe? Uma época de fartura, de celebração. Sabendo disso, Davi envia 10 de seus homens para fazer um pedido bem respeitoso por algumas provisões. Não era uma extorsão, de jeito nenhum. Era mais um apelo do tipo: olha, a gente protegeu o que é seu, será que você pode compartilhar um pouco com a gente? E olha só a forma como o Davi faz esse pedido. A saudação dele é cheia de respeito, desejando paz. Ele não chega ameaçando, ele chega com uma bênção, tentando criar ali uma relação de honra e amizade. E em resposta àquela saudação tão pacífica, vem essa afronta. O Nabal não só recusa o pedido, ele humilha o Davi na frente de todo mundo. Quem é Davi? Ele pergunta, fingindo que não sabe quem era o guerreiro mais famoso de Israel. Ele basicamente chama o Davi de Zé Ninguém, um fugitivo, e nega qualquer ajuda. Foi um insulto pesado, calculado para ferir. Bom, a resposta do Nabal foi o estopim. Para um guerreiro como Davi, que a honra era praticamente tudo, essa humilhação foi insuportável. A comida negada foi o de menos. A ofensa pública acendeu uma fúria que levou ele a tomar uma decisão terrível e totalmente desproporcional. E a escala da vingança é de cair o queixo. 400 homens armados. Gente, isso não é uma turminha para dar um susto. É um exército de aniquilação. Davi não ia assustar o Nabal, ele ia apagar o Nabal e toda a família dele do mapa. A reação foi muito, mas muito maior que a ofensa. E, para piorar, Davi sela essa intenção com um juramento a Deus. Ele jura não deixar um único homem ou menino vivo. A raiva o cegou de um jeito que ele estava prestes a cometer um massacre que mancharia o nome dele para sempre. Mas olha só que interessante, um dos servos do Nabal que viu tudo sacou o perigo mortal que eles corriam. Ele correu para avisar Abigail, a esposa sábia, passando por cima do patrão insensato. E o mais importante, o servo confirma para ela que os homens de Davi tinham sido de fato um muro de proteção para eles, o que só mostrava a loucura do Nabal. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Entra em cena Abigail, sem nem falar com o marido, porque ela já sabia que não ia adiantar nada, ela assume o controle. O que a gente vê agora é uma missão corajosa e super inteligente para interceptar a fúria e evitar um banho de sangue. A resposta da Abigail não é de pânico, é pura estratégia. Primeiro, ela ouve com atenção o que o servo diz. Segundo, ela age rápido, preparando uma oferta muito generosa. E terceiro, ela mesma vai interceptar Davi antes que o pior aconteça. É um plano de ação perfeito, executado sob uma pressão gigantesca. E que oferta, hein? A generosidade dela é impressionante. Compara isso com a mesquinhez do Nabal, que não quis dar nem o seu pão. Abigail não estava mandando só comida, ela estava mandando uma mensagem de honra, de respeito, de abundância, para acalmar a raiva do Davi. E aí a gente chega no momento da verdade. Abigail encontra Davi e seus 400 homens no meio do caminho, prontos para matar. O que acontece a seguir não é só uma conversa, é uma obra-prima da diplomacia. Vamos ver como as palavras dela conseguiram, literalmente, desarmar espadas. A primeira tática dela, humildade radical.
Ela se joga aos pés do Davi e, de forma incrível, assume a culpa para si. A transgressão foi minha. Fazendo isso, ela valida a raiva dele, mas ao mesmo tempo tira o foco do Nabal, e isso abre uma brecha para o diálogo. É genial. Logo em seguida, ela muda completamente o foco. Ela apela para o futuro do Davi, lembrando que ele não é só um líder de bando, mas o futuro rei de Israel. Basicamente, ela está dizendo, esse tipo de vingança mesquinha não combina com seu destino. Pensa maior. E aqui vem o golpe de mestre. Ela faz ele pensar no legado. Ela avisa que derramar sangue inocente agora vai ser um tropeço no futuro, um peso na consciência e uma mancha no reinado dele. Ela não apela para o orgulho, ela apela para a consciência dele, para o tipo de rei que ele quer se tornar. E o discurso funciona perfeitamente. Davi para, ouve e aquela fúria toda se dissolve. Ele reconhece a sabedoria dela, abençoa ela e, mais importante, agradece por ela ter impedido ele de cometer um erro terrível. Ele admite que ela o salvou dele mesmo. E com isso, a tensão acaba. Davi aceita o presente generoso da Abigail e a manda de volta para casa em paz. A missão foi um sucesso total. A sabedoria de uma mulher e a força das palavras dela venceram a fúria de um exército inteiro. Mas a história não acaba aqui não. Agora, a gente vai ver as consequências das ações de cada um. A narrativa segue rápido para mostrar o destino do Nabal, o insensato, e o novo começo para Abigail, a sábia. E o contraste continua. Abigail chega em casa e encontra Nabal dando um banquete, completamente bêbado, sem a menor ideia de que ele esteve a poucas horas de ser aniquilado. E mostrando mais uma vez sua sabedoria, ela não tenta falar com o bêbado, ela espera o momento certo. Na manhã seguinte, quando ela conta tudo para ele, o choque é tão grande que ele sofre uma espécie de ataque, fica paralisado. 10 dias depois, ele morre. Quando Davi fica sabendo da notícia, ele reconhece a justiça da situação e, lembrando da sabedoria e da coragem de Abigail, manda mensageiros para pedi-la em casamento. E a Abigail aceita. A história dela tem uma virada notável. Ela deixa de ser a esposa de um homem rico e tolo para se tornar a esposa do futuro rei de Israel. E isso não aconteceu por acaso, mas foi resultado direto da sua inteligência, da sua coragem e da sua habilidade diplomática. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Nessa história em que um exército inteiro foi parado e o rumo dos acontecimentos foi mudado pela diplomacia, o que se mostra mais poderoso? A espada de um guerreiro ou a palavra de uma pessoa sábia?